Você já sentiu que uma briga de família ou uma traição dolorosa roubou a bênção que Deus tinha para você? Se você carrega o peso de um conflito e se pergunta se perdeu sua chance para sempre, a resposta está na dramática história de Esaú e Jacó. Fique muito atento, porque a forma como Deus agiu na vida deles pode mudar completamente o destino da sua casa e restaurar aquilo que você acredita ter perdido. O que está em jogo aqui é o seu futuro. Antes de mergulharmos fundo, me diga nos comentários. Na sua opinião, quem errou mais nessa história, Esaú ou Jacó? Quero muito ler sua resposta. E se você busca essa restauração, já se inscreva no canal. Muitos assistem aos vídeos, mas poucos se comprometem em receber a revelação completa. Não seja um deles. Clique em se inscrever agora, porque o que você vai aprender hoje é poderoso demais para ignorar. Vamos mergulhar fundo em uma das narrativas mais humanas e complexas de toda a Bíblia, a história de Esaú e Jacó. Para entender a raiz de todo o conflito familiar que marcou a vida desses dois homens, precisamos voltar ao ventre de sua mãe. Pense comigo. Antes mesmo de respirarem o ar deste mundo, o destino deles já estava sendo traçado por uma profecia divina. Lá em Gênesis 25:23, quando Isaque e Rebeca buscam a Deus por causa da agitação em seu ventre, o Senhor diz a ela: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Já imaginou a força disso? Uma declaração que definia não apenas a vida deles, mas o futuro de nações inteiras, Israel e Edom. Isso nos mostra que muitas vezes as batalhas que enfrentamos em nossas famílias têm raízes muito mais profundas do que imaginamos. Esse primeiro vislumbre da história dos irmãos na Bíblia já nos ensina uma poderosa lição bíblica sobre a soberania e a presciência de Deus, um plano divino que se desenrola mesmo em meio às nossas fraquezas. A fé de Rebeca foi testada desde o início, e a dinâmica entre Esaú e Jacó já nascia sob o peso de uma palavra profética que mudaria tudo, preparando o palco para uma jornada de enganos, perdas e, finalmente, de perdão. Agora, vamos olhar para como essa profecia começou a tomar forma na vida real, no dia a dia. Quando os meninos nasceram, as diferenças entre Esaú e Jacó eram gritantes, como o dia e a noite. O texto de Gênesis descreve Esaú como um homem do campo, ruivo, peludo, um caçador habilidoso e impulsivo. Ele era a personificação da força bruta, da ação. Jacó, por outro lado, era o oposto, um homem pacato que gostava de ficar em casa, nas tendas. Era calculista, astuto. E o que acontece quando existem diferenças tão marcantes dentro de casa? Infelizmente, muitas vezes surge o favoritismo, um veneno para qualquer conflito familiar. Isaque e Rebeca, mesmo sendo servos de Deus, caíram nessa armadilha. Isaque amava Esaú, talvez por se identificar com seu espírito aventureiro, ou, como a Bíblia diz, porque gostava de sua caça. Já Rebeca, talvez lembrando da profecia, tinha seu coração inclinado para Jacó. Esse favoritismo dividiu a casa e plantou sementes de ciúme e competição. Quantas vezes não vemos isso em nossas próprias vidas? Uma preferência, mesmo que sutil, pode criar um abismo entre irmãos. Este estudo bíblico nos alerta sobre o perigo de julgar pelas aparências e de permitir que nossas preferências pessoais interfiram nos planos de Deus, pois foi nesse terreno fértil de divisão que a futura traição começou a ser cultivada, afetando diretamente a jornada pela primogenitura e pela bênção divina. Essa dinâmica nos leva a uma reflexão profunda sobre nossas próprias famílias e a forma como lidamos com as diferenças. A história de Esaú e Jacó é um espelho. Veja bem, Deus não criou robôs. Ele nos fez únicos. O problema nunca esteve nas diferenças entre os irmãos na Bíblia, mas em como a família lidou com elas.
A preferência de Isaac e Rebeca abriu uma ferida que demoraria décadas para cicatrizar. Um conflito familiar que quase terminou em tragédia. A fé da família foi posta à prova não por uma ameaça externa, mas por uma crise interna. É uma das mais importantes lições bíblicas de Gênesis. A unidade familiar é um tesouro que precisa ser guardado com toda a diligência. Quando perdemos isso de vista, abrimos a porta para todo tipo de problema, desde a venda da primogenitura por um simples ensopado de lentilhas até a busca desesperada por uma bênção que parecia perdida. A profecia sobre Israel e Edom iria se cumprir, mas o caminho até lá seria marcado por dor, engano e, eventualmente, a necessidade de uma profunda reconciliação. A jornada de Esaú e Jacó nos convida a olhar para dentro de nossos lares e perguntar: estamos construindo pontes ou muros? Estamos celebrando as individualidades ou fomentando a divisão? Essa pergunta é o primeiro passo para evitar as armadilhas que quase destruíram essa família. Pensemos agora no momento em que o conflito familiar latente entre Esaú e Jacó explode em um ato de consequências eternas. A cena é quase trivial, mas suas implicações são gigantescas. Esaú chega exausto do campo, faminto, e vê Jacó preparando um prato vermelho, o famoso ensopado de lentilhas. Naquele momento de fraqueza, de necessidade física imediata, ele faz um pedido desesperado. E é aqui que a astúcia de Jacó se revela de forma implacável. Ele vê a oportunidade. Em vez de simplesmente ajudar seu irmão, ele propõe uma troca, o ensopado pelo direito de primogenitura. A Bíblia, em Gênesis 25, nos mostra a resposta chocante de Esaú. Estou a ponto de morrer. De que me servirá a primogenitura? Ele desprezou sua herança, o direito que lhe dava a liderança espiritual da família e uma porção dobrada dos bens, tudo por uma satisfação momentânea. Este estudo bíblico nos dá um tapa de realidade. Quantas vezes, em nossa própria jornada de fé, não trocamos as promessas eternas de Deus por prazeres passageiros? Trocamos a bênção duradoura por um prato de lentilhas moderno. Seja ele um relacionamento errado, um ganho desonesto ou a busca por popularidade. A história de Esaú e Jacó serve como um alerta profundo sobre o valor que damos às coisas de Deus. Esaú falhou em enxergar o valor espiritual de sua herança, e essa é uma das mais impactantes lições bíblicas para nós hoje. Aquele negócio selado com um juramento plantou uma semente de amargura que logo floresceria em uma traição ainda maior. O tempo passa, Isaac envelhece e fica cego, e sente que sua hora está chegando. Ele então chama Esaú para lhe dar a bênção patriarcal, a validação oficial da primogenitura. É o momento mais solene na vida de uma família daquela época. Mas Rebeca, que ouviu a conversa, decide tomar o assunto em suas próprias mãos, certa de que estava ajudando a cumprir a profecia divina. Ela arma um plano engenhoso para que Jacó se passe por seu irmão e receba a bênção em seu lugar. Usando as roupas de Esaú e peles de cabrito para simular os braços peludos, Jacó engana seu próprio pai. É uma cena de cortar o coração, que aprofunda o conflito familiar a um nível quase insuportável. Este trecho de Gênesis 27 é um dos mais dramáticos da Bíblia. Ele nos ensina que, mesmo quando achamos que estamos ajudando Deus, usar de engano e traição nunca é o caminho. Os fins não justificam os meios no reino de Deus. A busca pela bênção de forma errada gerou dor, medo e separação, mostrando que as promessas de Deus se cumprem por sua soberania e não por nossas manipulações. A jornada de fé exige confiança, não controle. Essa busca desesperada pela bênção revela o estado espiritual de cada um dos envolvidos. Jacó, embora tenha agido de forma errada, pelo menos valorizava a herança espiritual. Ele a desejava ardentemente, ainda que tenha usado de meios tortuosos. Esaú, por outro lado, só deu valor à bênção quando a perdeu. Seu choro amargo, descrito em Gênesis,
Não foi um choro de arrependimento por ter desprezado a primogenitura anteriormente, mas um choro de perda material e de status. Ele queria a consequência da bênção, não a responsabilidade espiritual que vinha com ela. A história de Esaú e Jacó nos força a questionar nossas próprias motivações. Buscamos a Deus por quem Ele é e pelas promessas espirituais ou apenas pelos benefícios que podemos obter? Este estudo bíblico sobre os irmãos na Bíblia é um convite à introspecção. Estamos dispostos a pagar o preço da disciplina e da paciência? Ou queremos atalhos, como o ensopado de lentilhas ou o engano para obter a bênção? A resposta a essa pergunta define o futuro de nossa caminhada com Deus. Um caminho que para Esaú e Jacó levaria a décadas de separação antes que a possibilidade de perdão e reconciliação pudesse sequer ser imaginada. O legado de Israel e Edom estava sendo forjado nesses atos de desespero e engano. Vamos agora encarar a dura realidade que se seguiu à traição. A colheita do que foi plantado por Jacó e Rebeca foi imediata e amarga. Quando Esaú finalmente compreendeu a dimensão do que havia perdido, não apenas a primogenitura simbólica, mas a bênção paterna que selava seu futuro, o lamento se transformou em um ódio mortal. A Bíblia, em Gênesis 27:41, é brutalmente honesta ao descrever seus sentimentos, e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o abençoara, e Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a meu irmão Jacó. Veja a profundidade do conflito familiar. Ele não se manifesta mais em disputas veladas ou trocas astutas, mas no desejo de sangue. A dor de Esaú era real e profunda e o levou a planejar o fratricídio. Essa é uma das mais sombrias lições bíblicas sobre aonde a amargura e a falta de perdão podem nos levar. Aquele que antes desprezou sua herança por um ensopado de lentilhas, agora estava disposto a matar para vingar a bênção perdida. Isso nos força a olhar para as nossas próprias feridas. Quando nos sentimos traídos, qual caminho escolhemos? O da mágoa que se transforma em ódio, ou o difícil caminho que eventualmente pode levar à reconciliação? A história de Esaú e Jacó nos mostra que o rancor é um veneno que consome primeiro a quem o sente. Diante dessa ameaça de morte, a única saída era a fuga. Rebeca, a arquiteta do plano original, agora precisa lidar com as consequências devastadoras de sua manipulação. Ela, que amava tanto a Jacó, é forçada a mandá-lo para longe, para a terra de seus parentes em Harã, sob o pretexto de encontrar uma esposa. É irônico e trágico. Em sua tentativa de garantir a bênção para seu filho favorito, ela acabou provocando uma separação que, mal sabia ela, seria definitiva. A Bíblia não relata que ela tenha visto Jacó novamente. Jacó, o homem que sempre viveu à sombra de seu irmão, agora se torna um fugitivo. Ele deixa para trás sua casa, sua família e a segurança que conhecia, carregando o peso da sua traição e o medo da vingança de Esaú. Essa jornada de fuga, no entanto, seria o início da transformação de Jacó. Longe de casa, sozinho e vulnerável, ele teria seu próprio encontro com Deus, o famoso sonho com a escada em Betel. Este estudo bíblico nos ensina que, por vezes, é no deserto da nossa vida, nos momentos de perda e separação, que Deus se revela a nós de forma mais poderosa. O caminho para se tornar Israel passava necessariamente por essa quebra, por esse exílio forçado que o ensinaria sobre dependência e fé verdadeira. Enquanto Jacó estava em sua jornada de transformação no exílio, o que aconteceu com Esaú? Ele permaneceu em Canaã, mas suas escolhas continuaram a demonstrar sua distância dos valores espirituais de sua família. Gênesis nos conta que ele tomou para si esposas dentre as mulheres heteias, algo que foi amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Gênesis 26:35. Essas alianças mostravam que Esaú estava construindo seu próprio caminho.
deliberadamente se afastando da linhagem da promessa. Ele estava, de fato, se tornando outra nação, conforme a profecia. Ao fazer isso, ele começou a estabelecer as fundações do povo de Edom, que se tornaria um adversário histórico de Israel. A separação entre os irmãos na Bíblia não era mais apenas emocional ou geográfica. Estava se tornando uma divisão nacional e espiritual. A história de Esaú e Jacó ilustra vividamente como nossas decisões, especialmente nos relacionamentos e alianças, moldam nosso destino e o de nossos descendentes. Cada escolha era um tijolo na construção de dois legados distintos, um marcado pela luta com Deus para obter a bênção e outro pela busca de consolidação terrena, preparando o cenário para o dia em que o perdão e a reconciliação pareceriam quase impossíveis. Após 20 longos anos de separação, o momento que Jacó mais temia finalmente chegou. O reencontro com Esaú. A notícia de que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens o encheu de pavor. A culpa pela traição e o medo da vingança ainda o assombravam. E o que ele faz? Ele ora, ele clama a Deus, lembrando-o de suas promessas, e depois age com estratégia, dividindo sua família e enviando presentes para apaziguar Esaú. Mas a verdadeira mudança acontece na noite anterior ao encontro, na solidão, quando um homem luta com Jacó até o amanhecer. Este evento, narrado em Gênesis 32, é o clímax da sua transformação. Naquela luta, Jacó não larga o anjo até que receba uma bênção. Ele sai mancando, com uma marca física permanente, mas com um novo nome e uma nova identidade: Israel, aquele que luta com Deus. Ele finalmente para de lutar com suas próprias forças e se agarra a Deus. Esta é uma das mais profundas lições bíblicas. A verdadeira força não vem da nossa astúcia, mas da nossa rendição e dependência de Deus. A preparação para a reconciliação com o irmão exigiu primeiro uma reconciliação com Deus. A fé de Jacó foi forjada no fogo do exílio e selada naquela noite de luta. E então o encontro acontece. Jacó se aproxima, curvando-se 7 vezes em um gesto de humildade e respeito. Todo o cenário estava montado para um confronto, para a vingança. Mas o que acontece a seguir choca a todos e nos enche de esperança. A Bíblia diz: mas Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis 33, 4. Onde estava o ódio? Onde estava o desejo de vingança? Naquele momento, vemos um vislumbre da graça e do poder transformador do tempo. Esaú, o homem rude do campo, demonstra uma nobreza e uma capacidade de perdão extraordinárias. Ele recusa os presentes de Jacó, dizendo: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. O ciclo de conflito familiar que começou com uma disputa por bens e pela primogenitura termina com um gesto de generosidade e contentamento. Este momento de reconciliação é o coração da história de Esaú e Jacó. Ele nos ensina que, por mais profundas que sejam as feridas da traição, o perdão é possível. Não foi fácil, nem rápido, mas a graça prevaleceu, oferecendo um poderoso testemunho sobre como superar as mágoas do passado. O legado desses irmãos na Bíblia é duplo, assim como a profecia original previu. Após a reconciliação, eles se separam em paz. Jacó segue seu caminho para se tornar o patriarca das 12 tribos de Israel, a nação da aliança. Esaú se estabelece na região montanhosa de Seir e se torna o progenitor do povo de Edom. A história de Esaú e Jacó, que começou no ventre de Isaque e Rebeca, chega ao seu cumprimento. Este estudo bíblico final nos deixa com lições bíblicas eternas sobre as consequências de nossas escolhas. A soberania de Deus para cumprir seus planos mesmo através de pessoas falhas, e o poder redentor do perdão. A narrativa que incluiu um simples ensopado de lentilhas, uma bênção roubada e décadas de dor, culmina na prova de que Deus
pode restaurar o que foi quebrado. A jornada deles nos inspira a buscar a reconciliação em nossas próprias vidas, a valorizar as promessas de Deus acima dos ganhos terrenos e a confiar que, mesmo nos conflitos mais difíceis, a fé pode nos guiar de volta para casa, para um lugar de paz e perdão. A história de Esaú e Jacó nos ensina que não há conflito familiar ou traição que o poder do perdão de Deus não possa alcançar. E agora, eu te pergunto para que você reflita. Qual área da sua vida ou qual relacionamento precisa experimentar a mesma reconciliação poderosa que vimos hoje? Deixe sua resposta, seu testemunho ou seu pedido de oração aqui nos comentários. Vamos criar juntos uma corrente de fé. Se esta mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma revelação. E não pare por aqui. Sua jornada de fé deve continuar. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo e receba outra mensagem transformadora que preparamos para você. Um forte abraço e fiquem na paz. Aqui é do seu canal Visão Profética.